Boa noite, igreja. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Abram a sua Bíblia em Mateus 5, 23. Assim que você encontrar, se coloque de pé, por gentileza. Pois nós ficamos em pé em reverência àquele que é santo. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 5, versículo número 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e ao juiz ou ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que se você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém, igreja? Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha abrir os olhos e os ouvidos espirituais dessa igreja. Que eles consigam receber da tua palavra e viver intensamente aquilo que eles aprenderem nesta noite, Pai. Que eles sejam honrados em tudo aquilo que eles fizerem. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor quer o melhor para cada um dos seus filhos. E creio também que os teus filhos querem mudança de atitude, para que tenham cada dia mais o teu caráter. Que reconheçam o Senhor na vida deles. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podem se assentar. Eu coloquei o título do nosso culto de hoje como que você está se vestindo para vir para o culto? Eu creio que todos vocês, penso eu, nem que foram um pouquinho antes, mas todos tomaram banho para vir no culto. Eu espero, pelo menos. Nem que tomou de manhã, deixa eu dar uma aliviada, porque de repente alguém se sente meio constrangido. Mas a gente quando fala, vou no culto, eu lembro quando eu era criança, que a gente tinha uma roupa de ir na missa. Minha mãe a gente tinha uma roupa que ela era mais bonitinha para ir na missa. E aquela roupa era uma roupa especial. Tinha uma troca, duas, nem era tanta coisa assim. E naquela época não era nem porque não tinha dinheiro, é porque não tinha costume mesmo. Hoje a gente abre o guarda-roupa, tem uma roupa de cada cor. Mas naquele tempo não. E hoje não deixa de ser a mesma coisa. Quando nós falamos assim, eu vou na casa do Pai, nós queremos nos arrumar para Ele. A gente quer pentear o cabelo, as mulheres querem dar um toquezinho de maquiagem. Não vai ficar igual você está fazendo a faxina. Os homens também. Homem é mais fácil, mulher sofre um pouquinho mais. Mas a gente tem a tendência a nos arrumar, não só para a igreja, mas para todos os lugares que nós vamos, a gente dá um trato na pessoa. Vai que encontra alguém conhecido. Alguém já ouviu essa frase? Alguém já falou isso? Não sai de qualquer jeito. Vai que encontre alguém conhecido. Só que quando nós estamos vindo para a igreja, nós entramos na igreja, cada um de nós estamos encontrando alguém conhecido. E esse alguém é Jesus Cristo. Você vem para encontrar com Ele. E a minha pergunta é, que roupa que você colocou hoje para vir no culto? Como você tem se arrumado para o culto? Como que você tem se adornado para estar na presença de Deus? Em Mateus 5, 23, diz assim que nós precisamos, quando nós vamos oferecer uma oferta no altar, mas a gente não estiver bem com alguém, nós precisamos primeiro nos acertar com alguém e depois entregar a oferta. Muitas pessoas dizem, eu não sou digno de entrar na casa de Deus, eu não vou fazer minha oferta financeira, eu não vou fazer minha oferta de amor, eu não vou fazer minha oferta de presença, porque eu não estou bem. Eu não me resolvi ainda com o meu irmão, com o meu pai, com o meu pastor, eu não me resolvi, eu não estou legal para poder fazer isso. Mas a Bíblia diz, deixa ali a sua oferta. Falou para segurar a oferta com você? Falou para você ficar em casa? Falou para você catar
o dízimo e a oferta que você ia entregar e colocar no bolso? Falou para você assim: você não é digno, então você também não adore, não cante, não fale nada, porque você não é digno. Ele falou isso? Não. Ele disse o quê? Deixa ali no altar. Ou seja, nós não vamos nos afastar de Deus porque nós não estamos bem. Você já observou que as pessoas, quando elas não estão bem, a primeira coisa que ela faz é querer sair da igreja? Ela quer fugir. Ela acha que não está resolvendo nada, nada está mudando na vida dela. Então, para que eu tenho que ir na igreja? Que roupa será que essa pessoa estava usando? Ela estava esquecendo que estar na presença de Deus já é a nossa oferta. Mas Ele quer uma oferta sensata. Ele quer uma oferta que agrade o coração dele. No versículo 24 diz então: deixa ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Reconciliar-se com o nosso irmão é uma coisa tão difícil. Muitas vezes eles não querem o nosso perdão ou não querem nos perdoar. Não querem acertar a situação. Como é triste quando nós vemos que as coisas não estão bem dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. E você tenta resolver as coisas e parece que aquilo patina cada vez mais. É terrível isso. Igreja, mas nós precisamos ir até as nossas últimas forças para tentarmos nos reconciliar com todos ao nosso redor. Porque o Senhor representa o nosso altar. Nós podemos entrar na presença do Senhor, mas nós não podemos ter nada pendente. Eu estou muito bravo com a minha mãe, eu não gosto de fulano de tal, estou implicado. Isso não é de Deus. Quero falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que você começar a ficar com implicância de alguém ou de alguma situação, olha todo mundo para mim. Não perde o foco do que eu vou falar agora. Todas as vezes que você estiver com implicância com alguém, com raiva de alguém, mesmo que você não saiba nem porquê, mas aquela pessoa te incomoda de todas as maneiras. A luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, que podem estar trabalhando na sua vida ou na vida daquela pessoa. Não existe nem sim e nem não, é isso e acabou. Se você catar uma pessoa e começar a orar por aquela pessoa que está irritada, nós vamos descobrir que alguma coisa na vida dela está errada. Nossa, mas não é um fulano de tal que está errado? Pode ser também. Mas normalmente quando a gente está incomodado, alguma coisa está errado dentro de nós. Porque quem tem os frutos do Espírito Santo não fica de birra com ninguém, não fica com raiva de ninguém, não tem ódio, não se estressa, não tem vontade de sair de perto, não tem vontade de mandar calar a boca. Quem tem os frutos do Espírito tem paz, tem paciência, tem domínio próprio. Quem tem os frutos do Espírito Santo tem amor, independente de com quem que você está lidando. Existem algumas pessoas que têm a tendência a tirar o pior de nós. Existem pessoas que quando elas chegam perto, parece que elas arrancam de nós aquilo que nos faz mal. Porque todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Pastor, existe isso para quem é crente? Não deveria. Jamais, nós deveríamos só ter o lado bom. Mas a nossa carne ainda está militando contra a nossa alma, o nosso espírito. Então nós temos o que? O desejo da nossa carne e a vontade de Deus no nosso espírito. E ele está dizendo o quê? Filhos, se acertem. Consertem aquilo que está errado. E eu pego o versículo 25 que diz assim: entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Nós podemos aqui estar falando de uma pessoa, mas também podemos estar falando do mundo espiritual. Quando nós abrimos uma brecha, seja ela qual for, nós damos total liberdade para o inimigo trabalhar na nossa vida. E esse trabalhar e agir na nossa vida pode ser até com a morte. Até com a morte. Porque quantas pessoas que dizem assim: eu não aguento mais, eu quero morrer.
que você convidou? Quem que você convidou para a sua vida? Eu não aguento mais, eu quero morrer. Estamos convidando então o espírito de morte para entrar na nossa vida. E o inimigo, ele vai olhar bem aqui, olha, se acerte depressa com o seu adversário, porque ele quer te levar para o tribunal. Sabe o que é isso? O inimigo, por enquanto, ele está só sondando. A tua boca abriu, a porta da sua vida se abriu. E ele simplesmente está dizendo o quê? Vou lá apresentar diante de Deus. O inimigo não toca na sua vida sem autorização de Deus. Isso que é o mais triste. Mas pastora, Deus não me ama para permitir que o inimigo trabalhe? Você muitas vezes não se ama. Porque você não pensa para falar. Você não pensa para agir. Você não pensa as consequências das suas atitudes. Quantas vezes que você não está machucando as pessoas, não está magoando as pessoas, e você não está pensando nas consequências. Isso é muito triste. Quantas palavras que vocês já lançaram contra vocês mesmos? Quantas vezes você diz assim, eu não tenho forças, eu não aguento mais, eu vou explodir. Palavra simples. Se você está dizendo que você vai explodir, você já está dizendo, espírito de raiva, de ira, de contenda, pode vir. Eu não aguento mais, espírito de fracasso, de depressão. Quantas coisas você já falou contra a sua própria vida? Quantas coisas você já disse para Deus? Senhor, o Senhor não está vendo? Ele está vendo tudo, tudo. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Hoje é noite de conserto. Seja lá o que saiu da sua boca, hoje é noite de conserto. Hoje é noite de apagar tudo. Vamos passar uma borracha celestial e começar da estaca zero hoje. Amém, igreja? Quando ele fala assim, olha, e faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Ou seja, quando ainda dá tempo. Peça perdão a Deus enquanto dá tempo. Caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado na prisão. O inimigo vai levar diante de Deus. Pai, seguinte, Deus. Aquela pessoa acabou de dizer que não aguenta mais viver e que ela quer morrer. E aí? Mas é filho meu, é querido. Falou isso mesmo, falou. Não tem o que eu possa fazer. Eu tenho que seguir o que a minha palavra diz, porque eu não posso voltar atrás. E ele vai falar como ele falou para Jó. Vai, mas não tira a vida dele. Mas e o sofrimento que a gente paga? Quantas vezes que nós não ficamos enfermos e a gente não sabe o que é? E simplesmente uma palavra que nós falamos ou uma palavra que falaram pra gente e a gente toma posse. Não gosto de você. Não gosta de mim. Não gosta de mim, não me ama, não gosta de mim. Quantas vezes que você ouviu alguém te ofendendo, te magoando, dizendo que você não é importante, que você não serve pra nada, e você tomou posse disso? Não, realmente, se essa pessoa está falando, é porque eu não presto mesmo. Eu não tenho valor. Para Deus você tem valor? Sim. Nós está na hora de nós nos posicionarmos. Está na hora de nós dizermos para Deus, Senhor, eu estou aqui. E eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero participar hoje da ceia, mas diante do Senhor, em paz, com o meu coração quebrantado e totalmente ligado ao seu, Senhor. E olha só no versículo 26, e eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. E eu quero dizer para você, você ainda não chegou nesse lugar onde tem que pagar o último centavo. Seja lá o que aconteceu até aqui, vocês ainda estão à beira do caminho. E à beira do caminho dá tempo de voltar. Eu aprendi algumas coisas com isso. Deus não se interessa em oferta sem sacrifício. Quando Ele fala entrega a sua oferta, Ele está dizendo não adianta nada você entregar a sua oferta sem ter um sacrifício. Mas Jesus já pagou o preço, já morreu naquela cruz. Antigamente se sacrificava animais e hoje não.
Jesus já foi o sacrifício. Mas você fala, eu vou entregar uma oferta e serve de qualquer jeito. Eu vou me vestir espiritualmente de qualquer jeito para ir na igreja. Eu vou me vestir na igreja para ir para a igreja sem me adornar, sem passar um bom perfume de Cristo. Nós temos que ter o bom perfume de Cristo. O nosso culto não começa quando eu abro aquela porta. O nosso culto começa quando a gente acorda de manhã. Na primeira palavra que sai da nossa boca. Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas quem que teve discussão em casa hoje? Quem que passou por dificuldades? Ou até mesmo silêncio demais? Eu não concordo com o que você falou. Que se dane o que você pensa. Mas olha só, estou com problemas. E agora como eu resolvo? Como que você se preparou durante todo o dia para estar aqui? E essa é a palavra que Deus tem hoje. Que roupa que você veio vestindo quando você chegou aqui? O que nós temos que sacrificar? Se Deus quer sacrifício, mas o que é? Que tal sacrificarmos o nosso orgulho? Que tal sacrificarmos a nossa arrogância, a nossa razão? Eu tenho razão. Que tal nós sacrificarmos aquilo que nós achamos que é certo? Porque a nossa vontade diz que é certo. Quantas e quantas vezes que nós não queremos até mesmo adaptar a Bíblia. Adaptar a Bíblia, pastora. Tem gente que quer adaptar a Bíblia. Quer que o que Deus está falando que é pecado já não é mais. Aquilo que Deus fala que é errado não é mais. E nós estamos vendo o quê? Pessoas saindo do trilho. Pessoas de Deus que em vez de seguir o caminho reto, rumo à salvação, estão parando no meio do caminho e saindo do trilho. Achando vielas para se esconder. Para fugir de Deus e para fugir principalmente do amor dele. E sabe o que é pior? Que depois a pessoa diz assim: Deus não me ajuda, não cuida de mim e não vê meus problemas. O mais difícil é que eu vejo isso em muitas situações, eu não posso abrir a boca para falar. Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Mas a pessoa fala assim, se eu falar a pessoa espana. Então eu oro. Mas a verdade é, seja lá qual o problema que você está enfrentando, que posição você está, em que posição você está se colocando para sair desse problema. Deus é um Deus que não mente. E Ele diz que você é mais que vencedor, Ele diz que você pode todas as coisas, Ele diz que você é capaz. Então a minha pergunta é, o que tem de errado nisso? Mas o problema não sou eu, o problema é meu marido, o problema não sou eu, é a minha esposa, são os meus filhos. O problema é o seu tempo de comunhão com Deus. Porque não existe esposa que vai atrapalhar a sua presença de Deus. Não existe marido que vai atrapalhar a presença de Deus, a não ser que você permita. E infelizmente muitas pessoas permitem que os de fora mandem em você e decidam se você vai estar na presença de Deus ou não. Existem pessoas que decidem assim, meu marido não presta, me perdoe a expressão, meu marido não presta, então eu não tenho nada resolvido na minha vida. Eu só vou me firmar com Deus quando tudo estiver certo. Alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso? Hey, Deus é Deus. Você é você. E a salvação é totalmente individual. Se a pessoa não quer ir, que fique. Mas o meu amor por Deus, o meu servir, o meu cuidado com Deus, ele não pode ser abalado por causa das circunstâncias que estão ao meu redor. Deus, Ele quer que nós façamos sacrifício. E sabe de uma coisa? Ele não quer sacrifício da boca para fora. Tem gente que fala assim, desculpa aí alguma coisa, perdoa se eu fiz alguma coisa para você. Isso é perdão mesmo? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Se você vai pedir perdão de algo que você nem sabe o que é, o que resolveu? Tem gente que tem implicância com a gente não sabe por que é. Não sei se com você já aconteceu isso. Mas comigo já aconteceu.
E acontece hoje, estou vivendo hoje uma situação onde a pessoa tem implicância comigo e eu fico assim, mas o que eu fiz? Aonde que eu cometi um erro? Eu não sei. Já me disseram assim, pede perdão. Tudo bem, mas eu vou pedir perdão do quê? Não tem sentido. Se eu fosse pedir perdão, eu diria, me perdoa por alguma coisa que eu te fiz. Isso é vago. Nós temos que falar falando. Gente, se outras pessoas estão fazendo isso com você, não façam o mesmo que elas. Eu não gostei do que você falou. Sabe por quê? Para tudo tem um porquê. E às vezes você está pensando que a pessoa falou algo para você, de propósito, e tem um porquê ela ter falado aquilo. Às vezes uma brincadeira, às vezes falando sobre um assunto e falou sobre outro. Quantas vezes que aqui na igreja eu não prego e dou algum testemunho, exemplo, eu não estou nem pensando em quem é daqui, eu não estou nem pensando nesse tempo, e a pessoa chega e fala assim, eu não vou mais naquela igreja porque a pastora, ela fica atacando as coisas na minha cara. Já aconteceu e não foi uma vez só. Ou então dizer assim, foi totalmente pessoal, ela sabia do meu testemunho e foi pessoal que ela falou. E o duro é que até hoje nenhum dos testemunhos foi porque eu estava lembrando da pessoa. Mas não foi uma vez só que aconteceu isso. Porque Deus, quando fala tão forte ao coração daquela pessoa que ela se sente confrontada na palavra. Não sou eu que falo. Porque muitas vezes eu posso falar o mesmo exemplo e a pessoa está assim, ó, não vai servir para ela. O Senhor, Ele disse assim que nós temos que pedir perdão, tomar atitude, mas não pode ser da boca para fora. Em Salmo 51, 17, diz assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É difícil nós consertarmos situações de conflito, é muito difícil. Mas Jesus deixou uma fórmula, está lá em Mateus 18, 15. Em Mateus 18, 15 diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou um irmão. Então a nossa primeira atitude qual é? Eu vou passar para ele o que eu não gosto. Às vezes o que você vai falar, ele nem sabe que aquilo incomoda. Ele nem sabe que aquilo te incomoda. Mas você vai falar. Mas não chega assim, olha, não te suporto porque você faz assim, assim, assim. Calma, você está destruindo outra pessoa. Não é isso que nós queremos. Isso não vai agradar a Deus. Olha, essa situação me incomoda. Explica para mim por que você tem tomado essa posição. Explica para mim, porque eu tenho me sentido incomodado com isso. Mas se eu tiver errado, a gente tem que acertar agora, porque nós não podemos dar legalidade para o inimigo. Se os casais fizessem isso, não haveria tanta separação. Se os filhos fizessem isso com os pais e os pais com os filhos, mas com um detalhe, pais, vocês têm que ouvir os seus filhos. Vocês têm, mas eu mando e você obedece. Não, você me respeita. Eu te ensino e você me respeita. Deixa seu filho expor para você, mãe, pai, eu não estou contente com isso daqui, eu não gostei do que você falou. Pai, você não tem que bater no seu filho porque ele não concorda com você. Você tem que explicar o porquê. Tinha um programinha que dizia assim, porque sim não é resposta, Zequinha. Não é resposta. Eu estou mandando você fazer. Por quê? Porque sim. Não existe porque sim. Existe sim explicação para tudo. Pais, vocês querem ter afinidade com seus filhos? Deixa eles se exporem. E vocês serão os melhores amigos deles. Eles podem até fazer umas cacas na vida. Porque a gente não vai conseguir defender eles de tudo. Mas uma coisa eu sei. Quando eles souberem que tem pai e mãe que são amigos deles, independente do que acontecer lá fora, eles sabem para onde eles têm que voltar. É para perto do meu pai e da minha mãe. Porque são os únicos que vão cuidar de mim e me amar para sempre. É assim que funciona. Conversa primeiro, grita depois. Ou nem grita. E se for para gritar, que seja um aleluia. Deu tudo certo.
Depois ele diz assim no versículo 16: mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Você primeiro falou, aquela situação continuou insustentável. Chegou a hora de você chamar alguém para ir com você e falar na frente dessa pessoa, para ter testemunha. E daí? Se for dentro da igreja o problema, versículo 17, Mateus 18, 17, diz assim: se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja também, trate-o como pagão ou publicano. Não é para você desistir das pessoas assim tão fácil. Eu desisto de lutar pelo meu filho, eu desisto de lutar pelo meu casamento, eu desisto, é tão fácil desistir. Igreja, tem coisa mais fácil do que desistir? Começo um curso, tem um monte de prova difícil, não estou conseguindo aguentar, vou desistir. Eu entro num emprego, mas tem tanta dificuldade esse emprego, estou ganhando pouco, eu vou desistir. Quantos que não começaram dentro de uma empresa como office boy e hoje estão na gerência? Não ganhava o mesmo salário, mas conquistou o espaço. A palavra desistir não pode estar no nosso vocabulário. Ela não pode fazer parte dos nossos pensamentos. Mas e daí, pastor? Então quando a coisa não estiver boa, tem que ir até o fim. Você vai até onde Deus permite. E a hora que Deus falar assim, basta, basta. E você vai ter paz para aquilo. Você vai ter tanta paz que nada vai te incomodar. Você tem que esgotar todas as possibilidades de conserto. Caso contrário, você não está seguindo a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Todas as possibilidades. E se alguém estiver te incomodando, talvez seja a hora de você mudar primeiro. Porque quando uma pessoa fere muito a gente tem a tendência a recuar. Você é ferido por alguém, você vai querer ir lá para dar a cara a tapa de novo? A sua tendência é o quê? Autoproteção. E essa autoproteção só vai criando um afastamento maior. E com isso nada se conserta. A autoproteção tem que vir de Deus. Mas você tem que estar com a consciência tranquila. Eu pedi perdão e eu perdoei certa situação. Amém? Só que tem um problema. A maior parte das pessoas, quando fica intrigada com alguma coisa, tem a tendência a falar mal. É como se você precisasse contar para todo mundo, para que as pessoas falassem assim: coitadinho de você, você está passando por isso. Você tem que contar para Deus. Aquilo que acontece dentro do seu ministério, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, você fala com Deus. E se for para falar, é com a pessoa que você mais confia, mas essa pessoa tem que ser de Deus também, porque senão vai te dar conselho errado. Quantos casais que chegam e falam assim: pastor, eu vou me separar. Confesso que já teve casos que eu falei assim: separa mesmo. E daí a pessoa teimou e reconciliou. Nem seguiu o meu conselho e acertou. Agora, o meu papel é dizer assim: você quer se separar? Mas muda você primeiro. E o que você está fazendo para melhorar? Não sei que eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, eu não gosto, maridos principalmente, eu não tenho paciência para ir em shopping com mulher. Que é isso? Fica passeando, andando mole. Muda, vai aguentar loja em loja. Eu não tenho paciência para limpar a casa, eu não gosto de limpar a casa, eu não gosto de fazer comida. Vai fazer um curso, aprende e limpa a sua casa. Como que você pode dizer que você quer ser uma esposa se você não quer cuidar daquilo que Deus te deu? E começa exatamente aí. Mulher que cozinha bem, dificilmente o marido vai embora. Ele pode até brigar com a esposa, mas não briga com o prato. Estou errada? Vice-versa para o marido também, tá? Que sei que aqui tem uns homens que cozinham muito bem. Então a mesma coisa, maridos. Elas podem até ficar bravas com o que vocês falam. Vocês fazem, mas com o prato dificilmente elas vão brigar. Capricha. Outra coisa que eu observei foi que Deus não está interessado na beleza de um culto. Existem igrejas que fazem um show. A iluminação é diferente,
é tudo escuro, luzes no altar. Os músicos ficam numa penumbra. O pastor tem um destaque aqui na frente, uma luz na cabeça dele, acho que é para parecer que ele é um anjo, não sei. E de repente, assim, tudo se torna muito bonito e chama muita atenção. E uau! E na verdade, Deus só quer um coração limpo. Deus quer uma igreja que adore. É só isso. Quantas vezes que vocês dizem, mas eu não tenho capacidade. Deus vai lá e te capacita. Mas eu não consigo. E Deus fala, consegue, filho, porque eu estou com você. O Senhor não quer show. Ele não quer coisas mirabolantes. Ele só quer o seu coração. Sabe que tem um problema muito sério? Algumas pessoas dizem assim, eu tenho ido no culto, mas eu não sinto Deus. Eu já falei isso, tá? Por falta de maturidade, eu já disse isso. Eu estou indo no culto e parece que eu entro vazia e saio vazia. Eu já falei isso. Mas era total falta de maturidade, porque quando eu entendi que o culto só é bom quando eu trago o culto para mim, porque quando eu não estou bem, se eu começar a olhar os defeitos ao meu redor, é lógico que eu vou estar estressada. Eu não vou ver coisas boas. O dia que eu entendi que em qualquer lugar que eu fosse seria um culto a Deus, acabaram-se os problemas. Organizações da Bajara, seus problemas acabaram? Igreja, eu tenho que buscar a face de Deus por mim mesma. Talvez você vá na igreja e diga assim, eu não tenho paciência para ouvir a palavra. O dia que você começar a trazer um caderninho e anotar, e pegar o sentido do que está sendo dito, você vai aprender a gostar da palavra. Ah, eu não tenho paciência com louvor. O dia que você fechar os olhos para cantar, você vai fazer disso uma oração. E quando você fizer disso uma oração, você vai deixar Deus tocar em você, porque olha, eu te adoro, Senhor, te louvo, aleluia. São palavras que engrandecem o coração de Deus. E quando você canta, você não está cantando à toa. Você está cantando, fazendo uma oração para Deus. Às vezes as músicas repetem a estrofe, refrão. E às vezes você nem na primeira prestou atenção e nem na segunda. E você está cantando à toa. Que roupa que você veio para o culto, igreja? Tem que ser uma roupa adornada. Que perfume que você passou? Que sabonete que você usou? Febo daqueles preto? Dove? Lux? Que sabonete você usou? De nada adianta se você não tiver o bom perfume de Cristo. De nada adianta. Deus, Ele quer pessoas que façam um culto, o show, não tem que acontecer com as luzes, ou com a badalação. O show tem que acontecer aqui dentro do meu coração. Porque de nada adianta todo mundo estar pulando e meu coração está parado. De que adianta todo mundo estar feliz e o meu coração gelado? Todo mundo ao redor suando de tanto pular para Deus e o meu coração está parecendo uma pedra de gelo. O problema está na igreja? O problema está nas pessoas? Não, o problema está em mim. Senhor, muda-me, sonda-me e arranca isso, porque se eu estou na sua casa, eu estou na sua presença. E essa presença é santa. Se eu não consigo sentir a sua palavra, Senhor, me mostra o que está acontecendo em mim e me muda. Eu estou falando de louvor, mas em tudo. Em tudo. Eu não gosto quando eu entro na casa da minha sogra. Sogra é uma bênção. Eu sou sogra agora. Eu sou sogra agora. O que eu quero dizer para vocês? Eu não gosto de ir lá na casa da minha sogra. Eu não suporto chegar na casa da minha sogra. Ela é insuportável. Vá mesmo assim. Dá uma oportunidade para ela ser sua sogra, sua mãe. Sabe por quê? Porque alguma coisa boa dali saiu. E sabe quem é? A esposa sua ou seu esposo.
A melhor coisa que ela tinha, ela entregou para você. Então sogra é muito boa, mesmo que ela seja chata. Mesmo que ela seja chata. E tem umas que são. Você não tem noção. Eu devo ser uma delas. O que eu quero que vocês entendam é, não adianta eu olhar e falar assim, todo mundo está errado. Eu tenho que mudar primeiro. Eu tenho que acertar as minhas contas antes de entregar a minha oferta. O fator mais importante não é o que você faz dentro da igreja, mas é o que você vive lá fora da igreja. Qual tem sido o seu testemunho? Se eu conversar agora com o seu vizinho, o que ele vai falar de você? Você é simpático? Fala um bom dia para todos os seus vizinhos? Na sua casa tem brigas ou não? Seus filhos são criados com conversa ou com espancamento? Como é a sua vida? Aliás, eu conversei com o pastor, nós estamos querendo fazer agora uma visita na casa de todos os membros da igreja, mas nós não vamos visitar os membros, nós vamos visitar o vizinho da direita e da esquerda, para saber quais são os testemunhos que vocês têm dado. O que vocês acham? Uma boa, né? Nossa, tem gente que não gostou da ideia. Sei por quê? Eu pensei em converter o vizinho, gente, para, vocês estão pensando mal de mim. Igreja, entenda, o Senhor está nos observando diuturnamente, Ele está cuidando de cada detalhe. Amós diz, no capítulo 5, versículo de número 21, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Ele não quer nada disso. Ele quer o nosso coração. Ele quer o seu quebrantamento. O que tem travado a sua vida? Que roupa que você veio hoje? Quando você entrou aqui, talvez você veio mesmo fedidinho. Não tinha o perfume de Cristo. Talvez você estava vivendo aquela coisa do... Estou triste aqui dentro, estou sofrendo. Estou sendo humilhado, perseguido. Não vale a pena viver. Não vale a pena continuar, eu vou desistir. Talvez você entrou assim aqui. E o bom perfume de Cristo não estava muito cheiroso. A roupa podia ser a roupa da marca mais cara, mas talvez você não tivesse a etiqueta mais importante na sua roupa. Eu sou um cristão verdadeiro. Propriedade exclusiva de Jesus. Isso deveria estar escrito na sua roupa. Talvez você entrou aqui, não sei, buscando uma resposta talvez. Eu preciso de uma resposta, eu tenho que tomar uma atitude, eu preciso de uma resposta. Hoje a resposta de Deus é: acerte você primeiro. Libera aquelas pessoas que te feriram, que te machucaram, perdoa elas. Se necessário for, peça perdão a elas. E se não dá para pedir perdão, fala com Deus: Senhor, eu não posso pedir perdão para essa pessoa, mas o Senhor pode tocar aquela pessoa e tirar todas as feridas que eu causei. O Senhor pode ir lá no coração daquela pessoa e limpar tudo aquilo que eu causei de ferida. Você pode pedir isso para Deus. E Deus, Ele é fiel e justo para ouvir e para atender tudo aquilo que você fala com Ele. Por isso agora, igreja, eu te peço, se coloca em oração, fala com Deus, deixa Ele tocar na sua alma, no seu coração, que Ele derrame a virtude do perdão, que Ele derrame a vontade de viver um amor verdadeiro, genuíno. Que roupa que você tem usado? Que roupa que você chegou aqui? E com que roupa você quer ir embora?